Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar. Carros elétricos chineses. E não só a tecnologia, né? Mas as questões de segurança, espionagem, um negócio que está preocupando muita gente globalmente. A gente deu uma olhada em várias fontes, notícias, opiniões de especialistas para entender o que está pegando. E, assim, a ideia principal que salta aos olhos é que esses carros, bom, eles são bem mais que veículos, né? São quase smartphones sobre rodas. Tem até uma fala do presidente Biden que resume bem isso. Ele diz que teme a coleta de dados confidenciais sobre nossos cidadãos e nossa infraestrutura, e que esses dados possam ser enviados de volta para a República Popular da China. É forte, né? Exato. E essa comparação com o smartphone faz todo sentido, sabe? Porque a quantidade de tecnologia embarcada é impressionante. A gente está falando de muitos sensores, câmeras, softwares complexos. Eles podem coletar, tipo, dados de localização super precisos, onde você mora, onde trabalha, seus hábitos, entende? Além de imagens, sons e, potencialmente até dados biométricos. Biométricos, nossa. Pois é. Algumas fontes lá de Israel chamam esses carros de plataformas móveis de inteligência. É um termo bem sugestivo. E tem aquela outra preocupação que o Biden levantou, né? A possibilidade desses carros serem acessados remotamente. Ou até, quem sabe, desativados. Caramba! E como é que o mundo está reagindo a isso tudo? Os Estados Unidos, por exemplo, parecem ter tomado uma atitude bem direta, né? Sim, sim. Os Estados Unidos foram bem enfáticos. Abriram investigações formais e, aplicaram tarifas pesadíssimas, né? 100% sobre os elétricos chineses. A justificativa oficial é segurança nacional. E vale lembrar que isso não é um caso isolado, né? Já tinha restrições para outras tecnologias da China, como câmeras de segurança específicas, drones. Faz sentido? E Israel que você mencionou? As fontes falam algo sobre a reação deles também? Seguiram a mesma linha? Israel também agiu, sim. Os relatos que a gente viu indicam que eles detectaram umas transmissões de dados meio suspeitas, sabe? Indo para a China. E aí, como resultado, eles, restringiram o uso desses veículos por militares de alta patente. Chegaram a proibir certos modelos, tipo o BYD Atto 3, de entrar em bases militares mais sensíveis. Entendi. Uhum. E tem um fator geopolítico aí também, né? A aliança entre China e Irã, que é um adversário importante para Israel na região, adiciona uma camada extra de preocupação para eles. Eles até tentaram umas medidas para mitigar o risco, tipo desativar o sistema eCall, aquele de chamada de emergência automática, mas os especialistas que as fontes citam acham que isso é pouco, sabe? Não resolve o problema de fundo da coleta de dados. E tem um ponto que as análises batem bastante na tecla, né? A diferença entre os regimes políticos. O argumento é que, em democracias, existe oposição, imprensa livre. Exato. Funciona como um freio, né? Uma espécie de controle social. Se houver espionagem do governo ou abuso, tem mais chance de vir à tona, de ser contestado. Certo. Já na China, a descrição que as fontes trazem é de um sistema onde o Partido Comunista, ele não tem uma oposição real, efetiva, e essa falta de contrapeso interno, segundo essa visão, gera uma desconfiança muito grande, porque, né, como esses dados coletados vão ser usados pelo Estado. Não tem muita transparência nem como recorrer. Uma fonte chegou a dizer que ninguém ousa falar um A contra o sistema sem sofrer consequências. Isso é bem sério. E como isso tudo chega aqui no Brasil? Porque a gente está vendo esses carros chegarem com força no mercado, né? Pois é, as implicações são diretas, segundo as análises que a gente leu. A preocupação vale também para cá, especialmente pensando em autoridades, figuras públicas, infraestrutura crítica. Inclusive, a aquisição recente de carros da ABID para os três poderes foi citada como um exemplo que, nesse contexto de segurança, acende um alerta, sabe? É algo para se ficar de olho. As fontes chegam a traçar algum paralelo geopolítico para o Brasil também? Sim, tem uma análise que olha para a proximidade diplomática e econômica do Brasil com a China e também com a Rússia. E a leitura é que essa proximidade, dependendo de como as coisas evoluírem no cenário global, pode acabar se tornando uma vulnerabilidade estratégica no futuro. E aí volta aquela questão da importância de ter uma oposição ativa, né? Como um fator de segurança interna, algo que, segundo essa visão, falta no modelo chinês. Lito bem claro, né? De um lado tem a tecnologia, que é avançada, atraente,
muitas vezes com um preço competitivo nos carros elétricos chineses. Do outro lado, tem esses riscos, é, bem significativos para a privacidade, para a segurança nacional. Riscos que são aumentados por essa capacidade enorme de coletar dados e pela natureza do regime chinês, que tem menos controle externo e interno. Aquela expressão smartphone sobre rodas realmente captura bem o dilema, né? Com certeza. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante que vai até além da questão de segurança nacional, sabe? O que significa para nossa privacidade e a privacidade de cada um, quando coisas do nosso dia a dia, como o carro, viram esses pontos de coleta de dados tão poderosos? Especialmente quando esses dados podem ir parar em países que têm regras de transparência, de supervisão muito diferentes das nossas. Fica a pergunta, né? Como é que a gente, como indivíduos, como sociedade, navega essa tensão entre querer a tecnologia, a conveniência, e, ao mesmo tempo, proteger nossa segurança, nossa privacidade, nesse mundo cada vez mais conectado? É algo para a gente pensar, né?